Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Nesta quinta-feira, destaque para o novo concurso lançado pelo Governo para obras na ala pediátrica do Hospital São João. Num despacho publicado em Diário da República, o Ministro das Finanças e o Ministro da Saúde admitem as limitações, aliás, das atuais instalações e pedem um novo estudo arquitetónico. Ainda na área da saúde, falamos da greve dos enfermeiros que param em todo o país durante 2 dias. Os taxistas também estão em greve em Lisboa, Porto e Faro desde ontem e dizem continuar por tempo indeterminado. Na política nacional, Santana Lopes entregou as assinaturas para formalizar um novo partido. Segundo o ex-líder do PSD, a aliança nasce para ganhar lugar entre os maiores partidos. E por fim falamos dos Estados Unidos, que estão dispostos a retomar imediatamente negociações com a Coreia do Norte. E comigo em estúdio hoje tenho Narciso Miranda. Narciso, desde já seja muito bem-vindo. Começamos então por falar desta questão da ala pediátrica do Hospital São João. Depois de tanta polémica, o que é certo é que as obras não vão começar tão cedo. Pois, eu acho que a primeira coisa que devo dizer é graças a Deus, porque estamos a concluir com extrema facilidade que vivemos uma conjuntura em Portugal que as coisas só arrancam a empurrão, isto é, só arrancam quando há contestação pública, quando há alguém, sobretudo alguém com algum protagonismo, que denuncia situações que obriga a uma participação da opinião pública, através da opinião publicada, para avaliação de situações verdadeiramente escandalosas. Esta situação no Hospital São João foi adiada sucessivamente, muitas vezes com alguns problemas acumulados durante muito tempo, e esta decisão é tardia, mas é correta, é oportuna, é necessária, está perfeitamente justificada. Agora é preciso que as obras comecem o mais depressa possível, porque só foi publicado no Diário da República a autorização e a disponibilização do suporte orçamental para agora avançar o concurso público, o que quer dizer que as obras começarão daqui a uns meses. Qual foi a estratégia do Governo? Sejamos claros. A estratégia do Governo foi arrastar o mais possível o início deste processo para que fosse iniciado, fazendo-se notícia obviamente positiva, em 2018, mas de tal maneira que já não há dinheiro para gastar em 2018, porque a obra só começa em 2019 e só com o Orçamento de Estado, com dotação orçamental do Orçamento de Estado de 2019, é que haverá o suporte não só orçamental, como neste caso financeiro, para pagar a obra. Mesmo assim, mesmo com estas críticas construtivas que estou a fazer, é positivo fazer essas obras porque mais vale tarde que nunca. Mas sabe-se que estas obras o hospital está à espera delas há 10 anos. Isso eu sei. Em abril, disse Adalberto Campos Fernandes, garantiu que os 22 milhões estariam disponíveis brevemente. O que é certo é que estamos em setembro e, mais uma vez, o hospital tem de concorrer novamente. O que acaba de dizer é a confirmação da análise genérica que eu fiz. Repara, André falou em 10 anos. Foram pelo menos 3 governos que foram adiando esta obra, ou que foram escondendo esta fragilidade existente no Hospital São João debaixo do tapete. E isto é bem do tempo do governo José Sócrates. Depois tivemos o governo Passos Coelho. Esta soma destes 2 governos já são 6 a 8 anos. E este governo também já tem 3 anos, 3, eu não me enganei, em que só ao fim de 3 anos, este governo, que é o governo suportado pelas esquerdas, as esquerdas que defendem investimento público, as esquerdas que defendem o Serviço Nacional de Saúde, as esquerdas que no discurso acham que é preciso investir mais e qualificar mais o nosso Serviço Nacional de Saúde, demoraram, sobretudo a esquerda do PS, demoraram 3 anos não a fazer a obra, não a começar a obra, mas apenas a disponibilizar o suporte orçamental para iniciar o processo administrativo para depois começar a obra. Mas repito, não obstante o que estou a dizer, graças a Deus, ao fim de 10 anos, repito, 10 anos, o processo administrativo inicia-se, mais vale tarde que nunca. E acredita que as obras vão ser feitas Acredito, a partir do momento que foi publicado no Diário da República, isso é um compromisso muito forte do ponto de vista orçamental, que obriga
a contemplar esta obra no Orçamento de Estado para 2019, porque isso é fácil, o que é fácil é pôr lá, o que é fácil é o Ministro das Finanças colocar lá a dotação, porque toda a gente sabe que depois para lá a dotação os partidos de esquerda votam a favor. Aliás, eles deviam ser mais exigentes. O PCP e o Bloco de Esquerda, para não dizer também o PS, deviam ser mais exigentes, deviam ser mais reivindicativos, mais afirmativos e se calhar deviam dar mais murros na mesa. Porque nós precisamos de assistir, nós em Portugal, os cidadãos precisam de assistir a uma conjugação entre o discurso e a prática, entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Porque dizer-se que se defende o Serviço Nacional de Saúde é muito bonito. Dizer-se que se defende o investimento público também é muito bonito. E estamos todos de acordo. Eu estou de acordo que se defenda o Serviço Nacional de Saúde. Eu estou de acordo que se reforce o investimento no Serviço Nacional de Saúde. Eu estou de acordo que é preciso reforçar o investimento público, mas o que é preciso fazer? E, portanto, a crítica que eu faço construtiva é que, se tivermos 4 anos com um governo de direita que não investiu no Serviço Nacional de Saúde e que não reforçou o investimento público, temos 3 anos de governo das esquerdas que fez exatamente a mesma coisa. E isto é mau, isto é negativo, porque isto leva-nos ao descrédito. Porque isto faz com que as pessoas não acreditem. Seja como for, venham as obras depressa para se resolver um problema que é uma lacuna grave que se sente no Hospital de São João. Este foi um assunto que nos últimos meses se falou muito na imprensa, por exemplo, até foi criado um movimento cívico intitulado O Joãozinho e muitos pais realmente fizeram queixa porque os filhos denunciaram a situação. Exatamente, estão em tratamentos. Mas, por Andréia, exemplo, essa é que é a grande contentores. questão. Essa é que é a grande questão, Andréia. Você está a levantar o problema corretamente. Quer dizer, foi preciso fazer pressão pública, foi preciso surgirem pais a denunciar a situação, foi preciso figuras da cidade, entre as quais o Pinto Costa, o Presidente do Futebol Clube do Porto, que vieram a público pressionarem o Governo, abanar o Governo, agitar o Governo, abanarem o assunto, para ver se a coisa saía do papel. E portanto, foi à custa dessa pressão que 10 anos depois e 3 anos depois do início deste governo, o processo se inicia. Eu acho que esta crítica é muito importante, com o devido respeito que eu tenho pelos partidos que suportam o governo na Assembleia da República, é o PS, o Bloco de Esquerda e o PSD, o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, que têm cometido alguns atos que eu tenho que elogiar, que considero corretos, mas esta pressão e esta crítica é construtiva, porque, repito, trata-se de uma obra que qualifica o Serviço Nacional de Saúde. Trata-se de um investimento público que todos os agentes dos 3 partidos dizem que são os campeões. Claro. O PS é campeão do Serviço Nacional de Saúde, o Bloco de Esquerda é campeão, o PCP é campeão, os 3 partidos juntos são campeões no investimento público, depois não é nada verdade. Depois eles são campeões apenas no discurso. E depois é preciso virem os pais denunciarem. E imagina-se que estamos no Norte, é preciso vir o Pinto da Costa dizer que se sente envergonhado com uma situação destas. Eu pensava que o Pinto da Costa era o melhor dirigente desportivo, era a pessoa que vinha falar no desporto, na qualificação do desporto, na importância que o desporto tem na vida da comunidade, das pessoas, no futebol com o Porto, etc. Mas não, foi preciso o Pinto da Costa vir dizer que é uma vergonha o que está a passar no Hospital de São João, para, menos de um mês depois, publicar-se esta decisão. Mas mais vale tarde que nunca. Muito bem. O Ministro da Saúde, Narciso, ontem também anunciou que o Governo vai dar em 2019 autonomia a 1/4 dos hospitais portugueses que terão capacidade de recortar e decidir investimentos, mas também responder, aliás, pelos tempos de espera. Uma boa medida? Sabe, ele já tem autonomia, não tem dinheiro. O Sr. Ministro da Saúde enganou-se no discurso. Peço desculpa por dizer esta observação, tenho um enorme respeito pelo Sr. Ministro da Saúde. E tenho um enorme respeito pelo discurso dos 3 partidos que garantem a maioria no Parlamento que suporta este Governo, da Defesa do Serviço Nacional de Saúde. Mas os hospitais já têm autonomia. Não têm dinheiro, nem têm meios. Por isso é que se admitem, andam-se para aí a admitir. Não têm meios. Há máquinas paradas por falta de meios humanos. E, portanto, eu acho que... Mas porquê é que acha que esta decisão foi agora tomada? Eu acho que é preciso adaptar o discurso com a prática. Quer dizer, eu não estou a dizer que a medida é negativa, a medida é positiva, mas é recorrente, é normal. Já há 10 anos que se diz que se dá autonomia aos hospitais, já há 5 anos repete-se o discurso, há 3... É tudo igual, repare. Há 10 anos tínhamos o governo Sócrates, fez esse discurso.
Há 4 anos, 5 anos, tínhamos o governo Passos Coelho, direita, exatamente o mesmo discurso. Há 3 anos, há 2 e há 1, o governo das esquerdas, exatamente o mesmo discurso. É preciso ser sempre a torta, é preciso fazer, executar, avançar. Porque, repare, a declaração do Sr. Ministro, que é uma pessoa que eu estimo muito, é muito importante e muito oportuna. Mas a verdade é que é uma crise na saúde. A verdade é que o Serviço Nacional de Saúde está a atravessar um dos piores momentos da sua história, por falta de meios. E, reparem, nós passámos 4 anos, durante os governos Passos Coelho, a apertar o cinto, esgotámos os buracos do cinto e ainda tivemos que abrir outros. Portanto, havia essa desculpa. Agora, já não há buracos a fazer no cinto e, pelos vistos, o Serviço Nacional de Saúde continua a ser o parente pobre. Claro que eu tenho que também, com sentido de responsabilidade, dizer que é preciso controlar os gastos. É preciso que os gestores do Serviço Nacional de Saúde, dos hospitais, dos centros de saúde, etc., façam uma gestão rigorosa, o mais criteriosa possível, e que rentabilizem os poucos meios financeiros que têm. Mas o que eu sei é que os meios financeiros são tão curtos, ou apertos tão grandes, que há falta de, nos casos, há falta de mão de obra e os equipamentos estão parados. Noutros casos, há falta de médicos para gerir bem as instalações boas. E noutros ainda, existem os equipamentos, não funcionam porque não há dinheiro para fazer manutenção. Eu acho que a autonomia financeira e o rigor da gestão é muito importante, mas é preciso depois os outros instrumentos para gerir. Claro. Falamos então agora da greve dos enfermeiros, que começou hoje e param em todo o país durante 2 dias. Lá estamos nós a falar no Serviço Nacional de Saúde, nos problemas do Serviço Nacional de Saúde. É claro que uma greve dos enfermeiros, ou uma greve dos médicos, neste caso dos enfermeiros, não quer dizer que o poder político tenha a totalidade das responsabilidades que estiveram na origem da greve. Sei que é um problema para se resolver na área da saúde, que atinge médicos, enfermeiros e auxiliares. Esta é, creio que, a 3ª ou 4ª greve que os enfermeiros decidem avançar para reivindicar determinadas questões que consideram essenciais, dignificação das funções. Não é um problema só de pedir aumentos, é um problema de dignificação de carreiras e um problema do descongelamento das carreiras, da sua progressão nas respectivas carreiras. E, portanto, são reivindicações justas, que resultam de compromissos que o Governo tomou, e aqui o Bloco de Esquerda tem razão que tem denunciado essa situação. Foi o Governo que criou as expectativas, foi o Governo que subiu as expectativas, se calhar fez mal as contas. Há 3 anos fizeram mal as contas, quando anunciaram só facilidades. Agora refizeram as contas e, pelos vistos, o orçamento não estica e, por isso, estão a aparecer os conflitos um pouco por todo lado e na saúde tem aparecido de uma forma demasiadamente persistente, o que prejudica, obviamente, os utentes. Claro, é uma greve que vai ter grande impacto de norte a sul do país, não é? Claro, muitas consultas, tratamentos adiados, cirurgias até. É evidente porque esta greve vai influenciar a capacidade de intervenção ao nível profissional de outros profissionais, designadamente médicos. Num bloco operatório não chega a termos médicos, se faltarem os enfermeiros, ou melhor, não chega só a termos médicos. Exatamente. Se faltar os enfermeiros, os médicos já não podem fazer uma cirurgia, não podem fazer uma cirurgia, por exemplo. Portanto, isto vai afetar, obviamente, o nosso Serviço Nacional de Saúde e quem é prejudicado são os utentes, são as pessoas. Mas acredita, aliás, que com esta greve o Governo vai rever... Não acredito. Não acredito porque o Governo fez mal as contas. Esse é que é o problema. O grande problema que se está a discutir aqui, ou melhor, que não se está a discutir, mas o problema de fundo, é que o Governo prometeu demais. Não fez as contas. Ou então fez mal as contas. Ou então, pior, não fez contas e prometeu. Prometeu à sorte. Prometeu, depois de, olha, seja o que Deus quiser. E que se me consta, Deus não faz milagres na questão dos orçamentos. Não estica, não alarga. O dinheiro não tem um efeito multiplicador. À medida que o tempo foi passando, quando se começaram a acertar as contas, o Ministro das Finanças chega à conclusão que 2 vezes 3 são 6. Nunca são 7 nem 8. São sempre 6. E, portanto, o dinheiro não chega. E esse é que é o grande problema. E, portanto, o Governo, neste momento, está a ser pressionado por todo lado. Está a ser pressionado pelos professores. Depois é pressionado pelos enfermeiros. Para exatamente. E depois pelos médicos. Depois vem a Justiça.
Depois vem a administração local, isto vem tudo a seguir. Eu não tenho dúvidas que todos a seguir vão reivindicar, porque as carreiras estão congeladas para toda a gente. Nem é só para os professores, nem é só para os enfermeiros. Portanto, isto vai aparecer, isto é uma bola de neve, que está a crescer progressivamente. O que eu acho muito mau que isto aconteça, acho que os governos têm que conjugar muito mais o que dizem com o que fazem. Têm que fazer menos demagogia, têm que mentir menos e têm que dizer que fazem apenas quando têm certeza que podem fazer. Muito bem. Passamos então agora, e por falar em greve, os taxistas também se mantêm em greve, não é? Por causa, ora bem, eu tenho algumas dúvidas sobre a bondade desta greve. Eu não queria ser injusto, mas eu tenho algumas dúvidas sobre a bondade desta greve. Quer queiramos, quer não, o movimento Uber é um movimento internacional, com grande expansão por todo lado. E, portanto, os taxistas estão em greve porque estão a entrar no seu espaço. E por tempo indeterminado. E por tempo indeterminado. Estão a entrar no seu espaço. Estão a mexer no seu negócio. Nessa parte eu compreendo. Agora, esta operação ou esta nova medida legal que faz com que um novo agente entre no espaço que era exclusivo dos taxistas é justa ou não é? Legal, totalmente legal ou não? Eu acho que a medida que o Governo tomou foi profundamente negociada. E foi negociada de uma forma muito persistente. E parece-me que parecia que se tinha chegado a um consenso, a uma bissetriz, ao máximo do numerador comum. A solução que se chegou nem agradava totalmente a uns, mas também não agradava totalmente aos outros. Portanto, claro, era uma distribuição, digamos assim, para utilizar uma linguagem simples. E a prova de que é assim é que nenhum partido até agora se pôs ao lado dos taxistas. O que quer dizer... No Porto, o Presidente da Câmara e alguns partidos receberam ontem os taxistas. Mas isso não é estar ao lado. Se receber, fizeram bem. Isso acho muito bem que o Presidente da Câmara do Porto tenha recebido os taxistas. Eu acho que o Secretário de Estado também já os devia ter recebido, ou até o Ministro. São coisas diferentes. Receber as pessoas, ouvir as pessoas, ver se as pessoas têm dados novos, têm argumentos que não foram postos na negociação quando a legislação avançou, acho que é muito importante, muito oportuno e é uma medida correta. Claro. Da mesma maneira que eu compreendo as paralisações. Não sou contra as paralisações. É preciso saber se as pessoas têm razão ou não têm razão. E é preciso saber, inclusivamente, se o Governo tem espaço de manobra, que eu tenho algumas dúvidas se tem total espaço de manobra, porque o Governo, às vezes há uma coisa que não nos esquecemos, é que nós, ao estarmos na Comunidade Europeia, temos regras que são comuns aos vários países. E ninguém as impõe. Se nós aderimos, temos que nos sujeitar a elas. Essa é que é a grande questão. E, portanto, eu tenho, repito, algumas dúvidas da bondade desta luta, desta greve. Não estou a dizer que é... Não estou com isto a dizer que é muito injusta, mas também tenho dúvidas se é justa. A Lei Uber entra em vigor, Narciso, dia 1 de novembro. Acha que com esta paralisação dos taxistas o Governo vai aqui rever a entrada em vigor ou vai avançar? Acho que não, André. Acho que seria muito... Acho que o Governo ficaria fragilizado se recuasse, a menos que surgisse um dado novo muito importante que fosse consensual a conclusão como um erro estratégico, uma falha da apreciação da legislação, mas não acredito que isso tenha acontecido. Eu sou um homem crítico do Governo, mas de uma forma construtiva, não digo mal tudo, eu faço críticas construtivas e creio que justas e oportunas. Portanto, eu não acredito, não vou agora cegamente dizer que o Governo que não estudou o assunto, que não fez... Também não seria muito correto da minha parte, até porque acho que não é verdade, acho que o Governo estudou o assunto, ponderou, analisou, ouviu, dialogou, pôs as partes a discutir e presumo poder concluir que o Governo não tem condições para recuar. Muito bem, passamos então agora ao próximo tema aí na política nacional. Santana Lopes já entregou as assinaturas para formalizar o novo partido, não é? Exatamente. Aliança e, segundo o ex-líder do PSD, este partido nasce para ganhar lugar aos maiores partidos. Uma surpresa. Santana Lopes conseguiu 15 mil assinaturas em tempo recorde. É impressionante este dado. Parece que não é muito importante, mas tem alguma importância. E, portanto, o Tribunal Constitucional tem agora um período de tempo, pode demorar um mês ou dois, e é previsível que
antes do fim do ano, nasce um partido novo. O partido seja formalizado. Ele, neste momento, apenas está anunciado, ou seja, formalizado no Tribunal Constitucional. E acho que se sente uma certa dinâmica. Eu não sei se o novo partido Aliança Santana Lopes vai atingir 2 dígitos nas próximas eleições. Há sondagens para todos os gostos, mas isso é normal. Agora... A Associação de Cristas diz que o novo partido não é uma ameaça, já o PS, digamos que desconsiderou um bocadinho. Os partidos tradicionais dizem todos isso, Andréia, dizem disso sempre. Há 40 anos que dizem esse discurso. Portanto, há 40 anos que os partidos dizem não há problema nenhum, podem aparecer os partidos que quiserem. E também temos que reconhecer uma coisa, Portugal é o partido, em matéria da solidificação dos partidos tradicionais, o país mais conservador. Portugal é muito conservador em matéria da partidocracia. Mais conservador que a Espanha. Mas é curioso que só está a acontecer na Península Ibérica. Está a acontecer em Portugal e Espanha. Porque, reparem, Portugal e Espanha agora, porque o PSOE passou a ser governo. Exatamente. Porque se não fosse isso, eu acho que os partidos do sistema iam se desfazer. Repare, na França o que aconteceu? Desfizeram-se. Mesmo no partido liderado pelo atual Presidente da República, que ganhou a presidência da República, ganhou maioria absoluta nas legislativas, atingiu o recorde das sondagens negativas. Nunca a França teve um presidente tão desgastado como este, que há 3 anos era uma grande novidade. E era considerado uma solução e eventualmente queria renovar a esperança, quer da França, quer da União Europeia. Foi sol de pouca dura. Reparem, na Alemanha, na Áustria, mesmo na França também, as ameaças da extrema-direita e dos partidos populistas vão crescendo progressivamente. E, portanto, na Grécia foi o que foi. Os 2 partidos do sistema, digamos, o PS da Grécia e o PSD da Grécia faliram. Foram substituídos pelo Syriza, que toda a gente pensava que correspondia ao Bloco de Esquerda português, e neste momento é um partido que ideologicamente é igual ao PS ou ao PSD. Claro. Igualzinho. Portanto, herdou o mesmo modelo ideológico. Portanto, há uma crise dos partidos tradicionais. Em Portugal, curiosamente, o que nós temos assistido é que os partidos emergentes vão falindo, vão ficando pelo caminho. Há só uma experiência que desmente o que eu estou a dizer, que é o Bloco de Esquerda, que de facto tem resistido. Não só tem resistido, como até cresceu. E, portanto, tirando esta experiência do Bloco de Esquerda, vai tudo ficando pelo caminho. Ora, eu tenho algumas dúvidas se isto vai acontecer com a Aliança. Eu acho que a Aliança vai resistir. Partido, não é? Eu acho que a Aliança vai resistir e vai fazer estragos na direita, vai fazer estragos sobretudo no PSD. Muito bem, é a minha opinião. Vamos então rematar com o último tema. Estados Unidos dispostos a retomar, digamos, imediatamente negociações com a Coreia do Norte. Ainda bem. É uma notícia positiva. É pena que sejam notícias que passam depressa, mas é uma notícia positiva. Acredita mesmo que daqui a um mês estejam amoados outra vez, depois daqui a 1 mês e meio retomarem, é sempre positivo retomarem. Aliás, isto acontece numa altura em que as 2 Coreias se abraçam. Exatamente, se abraçam e programam visitas, e em que os 2 presidentes se cumprimentam com grande afeto e com uma mensagem de solidez, que é muito importante. E, portanto, eu acho que as coisas estão a mudar também aí nas Coreias. E, portanto, eu acho que se isto contribuir para a Coreia do Norte abrir um pouco e se democratizarem, eu acho que é uma evolução. E não só se democratizar, claro, mas também deixar de ser uma ameaça, porque o grande problema não é só a falta de democracia, também é um problema das ameaças. Eu acho que tudo o que se fez até agora vale a pena, mesmo aqueles avanços e recuos, sorrisos hipócritas ou sorrisos mais profundos, é tudo, para mim, com toda a franqueza, positivo, porque é melhor isso do que como estava anteriormente, com aquela relação fria, com aquelas ameaças permanentes que iam surgindo de tempos em tempos nas notícias internacionais. Muito bem, Narciso, muito obrigada pela sua presença e até para a semana. Muito obrigado. E nós encerramos assim este espaço de opinião, já sabe, voltamos amanhã, mas a informação regressa já a seguir. Até lá.